1958, 27 de abril, em Copacabana. Sou carioca, orgulhoso, devoto de São Sebastião do Rio de Janeiro, adoro essa cidade. Meu pai era jornalista, novelista, minha mãe professora, uma família de classe média. Tive uma formação interessante, bacana, meu pai tinha muitos livros, era um bibliófilo, ele lia muito. E eu naturalmente me adaptei àquele ambiente. Ele tinha uma biblioteca de 20 mil livros, pouco antes de falecer ele doou para o II, está lá bem conservada. Chama-se Biblioteca Hélio Tis, com muitas obras de teatro, tem muita literatura clássica, literatura francesa, pré-guerra. E eu acho que desde sempre eu escolhi a profissão. Na verdade eu sou curioso, quer dizer, eu comecei a trabalhar na época da ditadura, era a época da repressão, quando eu entrei na faculdade, um pouquinho antes eu conheci o Hélio Fernandes Filho num bar, no Diagonal, e era uma época o seguinte, já que não dava para tomar um poder, vamos tomar um chopp. Então foi um pouco assim, aí eu fui trabalhar na tribuna da imprensa, tenho muito orgulho disso, e logo depois eu estava cobrindo a anticandidatura de um presidente da República, o Euler Mendes. Eu aprendi muita coisa, foi um momento muito legal na minha vida. E a tribuna era um jornal lido, né? Pelos editores, tinha política, e me chamaram para cobrir umas férias no JB, uma licença maternidade na verdade, e acabei ficando. E logo depois cobri o Rio Centro, e eu muito novo convivia na redação do JB com o João Saldanha, Sandro Moreira no esporte, Carlos Castelo Branco ia lá só levar, Drummond eventualmente, Carlos Drummond de Andrade, eu ficava fascinado, quer dizer, eu não acreditava que eu estava naquele ambiente, convivendo com aquelas pessoas, fora os meus colegas ali, enfim, pessoas competentíssimas ali que eu pude aprender muito e recorrer também, né? Eu passei grande parte da minha vida, foi no JB, eu saí, fiquei uma época na Veja, fui ser fundador da Veja Rio, da primeira parte da minha vida, fui ajudar nesse projeto. Depois eu voltei já como editor, né? Eu saí como repórter especial, voltei como editor da revista Domingo, fui editor de geral, fui editor de política, depois eu me tornei subsecretário de redação na primeira página e fui convidado para ajudar no projeto novo também no Jornal Extra, que foi um grande sucesso. Fui convidado pelo Renato Maurício Prado, Elcimar de Oliveira, podemos montar uma equipe, viver uma experiência fascinante para o Jornal do Zero. Com a saída do Renato e do Elcimar, eu assumi a direção de redação, depois a direção do jornal, depois a direção da empresa, né? Quer dizer, eu me tornei diretor executivo da Infoglobo, que é a empresa que edita o Globo, o Extra, 50% do valor econômico, e tem os respectivos ambientes digitais. Fui chamado para dirigir o Sistema Globo de Rádio, como na figura de gestor. E isso não é difícil explicar, quer dizer, porque a vida inteira separava a gestão do jornalista, né? Quer dizer, se a gente pensar, é muito mais fácil você transformar um jornalista em alguém de negócio do que alguém de negócio em jornalista. Isso é impossível, né? Quer dizer, o Dr. Roberto era um jornalista, quer dizer, que se transformou num homem de negócio. Ninguém melhor para entender a dinâmica de uma redação. Eu fiz alguns cursos de gestão, a gente vai aprendendo. Mas uma empresa sólida, então você tem duas receitas, depois onde é que você vai levar o produto, que mercados você quer atingir, quer dizer, a gestão do negócio, sempre falavam pra gente, né, não, e tal, e não sei o quê, e botavam as pessoas de fora. Talvez isso tenha acelerado, tenha contribuído para acelerar o ocaso ali dos meios impressos. De qualquer maneira, eu acho que o jornalismo tem uma visão pessoal, eu acho que ele está se fortalecendo, ele está crescendo, ele está mudando de natureza, ele deixa de existir em papel, eu não acredito. Complicadíssimo, se a gente pensar na logística, né? Você tem que plantar uma árvore no Canadá, esperar a árvore crescer 7 anos, cortar a árvore, fatiar a árvore, depois ela vai para uma máquina, depois ela tem que secar, depois você põe no navio, aí demora 3 semanas, ela chega no Brasil, aí depois você tem que passar pelo processo alfandegado, depois você tem que estocar, depois você tem que aí transformar essas bobinas, botar no caminhão, levar para não sei o que. É um negócio, assim, realmente é industrial, é um processo industrial. Uma redação, como a gente conheceu, como a gente ainda conhece, hoje diferente, é uma linha de montagem, é Chaplin, né? Quer dizer, é o repórter, traz a notícia, o redator olha, o editor junta as duas coisas, o diagramador dá forma, depois entra na máquina, tal. É uma linha de montagem clássica, né? Claro que eu sou jornalista, né? Minha curiosidade me levou a ser jornalista, minha curiosidade me levou a ser gestor. Eu, quando fui chamado a participar de processos seletivos, a opinar em processos, eu perguntava, por exemplo, por que você quer ser jornalista? Você pensou, porque eu quero estar perto do poder, eu quero mudar a sociedade. Isso aí é blá blá blá. O gente falava, olha, que eu sou curioso, falei, esse aí está dentro. Na verdade, eu ser pago para ser curioso, puxa vida, e para responder as perguntas que eu sempre me faço, né, e pretendo me fazer,
Para mim é uma alegria. E tem um amigo nosso, o querido companheiro Jorge Antônio Barros, que também tem uma trajetória similar à minha, e dizia isso: puxa, se os nossos patrões soubessem como a gente gosta, como a gente se diverte fazendo o que a gente faz, não pagariam, talvez não pagariam salários ou pagariam salários melhores, né? E é uma profissão que tem muito a ver comigo, né? É um pouco inquieta, é um pouco caótica, né? Quer dizer, ela mistura caos e ordem, ela é marcada pela ausência de rotina, de horário, você tem alguns processos que são importantes dentro da produção, mas fora disso, tem até uma história curiosa. A Folha de São Paulo começou há 30 anos atrás a tentar medir tudo, né? Precificar a produção. Qual era a produção ideal de um repórter, né? Quer dizer, qual era a métrica para poder você estabelecer uma meta, uma métrica? Tem um sujeito que faz 5 colunas por dia, esse cara produz pra caramba. O Chico Otávio faz uma matéria por ano. O Chico Otávio é repórter do Globo, premiado. Na verdade, se a gente for levar as técnicas administrativas convencionais, o Chico Otávio estava demitido. Na verdade, uma matéria do Chico Otávio derruba a República, mexe com tudo. Quer dizer, é um sujeito que traz relevância para o Globo, ganhou todos os prêmios possíveis, inimagináveis e tal. E o sujeito que faz 5 colunas é importante também, quer dizer, eu não sou saudosista, né? Não é que antigamente era melhor, hoje é pior, mudou. A gente trabalhou com máquina de escrever, poxa, quando veio o computador é muito melhor. Muitas matérias que eu fiz na minha fase de repórter, tinha que passar na pesquisa, procurar em pastas e não estavam atualizadas. Quer dizer, hoje você entra no Google, é muito melhor, quer dizer, então eu não sou achando, no passado era melhor, o nível era melhor. Não, tem coisas que eram interessantes, hoje tem coisas que são muito interessantes. A dinâmica, quer dizer, se a gente olhar um desfile de escola de samba de 30 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. A maneira de se produzir mudou. Quer dizer, claro que a essência é a mesma, né? Quer dizer, é o exercício da curiosidade, é aquela frase, quer dizer, jornalismo é o que a pessoa não quer que se publique, todo o resto é publicidade. Então tem tudo isso, quer dizer, eu separei aqui 3 histórias para ilustrar um pouco esse mundo caótico que a gente viveu nas redações. As redações são menores, hoje é um pouco diferente. Eu vou talvez usar o tempo passado, eu acho que ele se adequa mais. Mas são histórias de fechamento. Quer dizer, o fechamento, todos nós sabemos, era o clímax, era o ápice do jornal, né? Quer dizer, quando o mundo era dividido entre jornal, rádio e TV, né? Quer dizer, você não tinha internet, você não tinha blog, as outras mídias, né? Que vieram junto com a internet. Quer dizer, hoje é muito difícil você segurar um furo, é até desnecessário, você vai focar na análise, você fazer outro tipo de coisa, porque está todo mundo informado. Tudo muda, o futebol também, se a gente for ver na época de 70, era um futebol, hoje é um futebol totalmente diferente. Eu não vou dizer que era melhor ou pior. Claro que você viveu, como eu vivi mais aquilo, fala, puxa, não tem mais gente como Tostão, Carlos Alberto, Pelé e tal, mas você tem outras pessoas que têm outras habilidades, outras competências. E nas redações é um pouco assim também. Bom jornal nesse sentido, numa redação, num fechamento, quer dizer, a essência do bom jornal é o que chega antes na banca com mais notícias. Para isso, você tinha um fechamento apertado, porque o processo industrial é aquele final de etapa em que você dá forma, né? Quer dizer, você edita, você hierarquiza com relevância, você dá forma ao conteúdo. E é um ambiente de maluco, quer dizer, se uma pessoa, não digo um psiquiatra, mas uma pessoa de fora entrasse ali naquele momento, todo mundo gritando, todo mundo sabe o que vai fazer, quer dizer, a gente brinca ali, olha, se cair um avião 8h30, 9h, o ideal, a gente até, isso é piada, olha, se o avião cair 2 horas da tarde, tá ótimo, dá tempo para trabalhar, e o jornal fecha 10 horas da noite. Então, eu separei 3 histórias desse mundo, dessa usina de adrenalina, que é essa mistura de caos e ordem, que a gente chama de caótico, que é o fechamento de um grande jornal, seja no Rio, São Paulo, Estados Unidos, na Europa, qualquer grande jornal, no momento, alguns anos atrás, porque hoje é diferente. Uma das histórias era o lançamento do livro do Jorge Lafon, que foi um bailarino já falecido, ele fez humor, ele era uma figura que o Brasil de alguma maneira conhecia, no Rio, fez Os Trapalhões, ele era destaque na Beija-Flor, enfim, era uma figura interessante. E sempre fez esse papel de homossexual assumido. O personagem que ele encarnava chamava-se Vera Verão. E era um personagem jocoso e sem maldade, sem malícia, tanto que ele participava do programa infantil, no horário da manhã, que era o programa do Renato Aragão. E ele ia lançar um livro, uma biografia, alguma coisa assim, na Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. E era alguma coisa muito amadora, não era um lançamento convencional, você via que não tinha uma estrutura grande ali, porque normalmente o que se faz quando você vai lançar um livro? Você divulga partes antes, você combina, você mesmo que o livro tenha alguma revelação, você cria uma cláusula de barreira, né? Quer dizer, com as pessoas existe ali existia pelo menos uma confiança
para você todo mundo só divulgar aquela informação no dia tal, no dia que fosse lançado, para não quebrar o suspense e tal. O que aconteceu? Eles não divulgaram o livro e a gente, era uma coisa simples, mas no release que nós recebemos, viu o seguinte, ele vai revelar o caso com um jogador de seleção. A gente falou, puxa, isso é interessante. Eu estou falando sobre o Jornal Extra, que é um jornal popular, né? Quer dizer, é um jornal que tem um apelo popular forte, popular no melhor sentido da palavra, ele é acessível ao maior número de pessoas. E fofoca, esse tipo de informação, ele atinge classe A, B, C, D, E, velho, jovem, criança, todo mundo. Quer dizer, eu brinco que todo mundo quer saber quem está em cima de quem. Isso aí dá notícia para, né, para New York Times, é notícia. Mas era um horário assim meio chato e o lançamento ocorreria no Rio Centro. E aí foi uma repórter pouco experiente, pegou o livro. Na época você tinha uma dificuldade muito grande de telefonia, eram aqueles primeiros telefones, aqueles Motorolas, eram tijolos que não pegavam, tinha muitas zonas de sombra, mas de qualquer maneira a repórter ia tentar passar já alguma coisa, senão a gente, pelo menos o nome, a gente construiria a matéria da redação junto com ela e tal, pelo telefone, não teria, era uma matéria sem, o nível de complexidade era muito baixo, o que era importante ali era o nome do personagem com quem Lafon se relacionou afetivamente. E eis que liga a repórter, uma jornalista, jovem na época, e fala assim, olha, é o Renato Gaúcho. Houve um espanto geral, a gente tinha algumas apostas. Eu não me lembro quem eram as pessoas, mas o Renato Gaúcho não estava. Ao contrário, o Renato Gaúcho tinha fama de mulherengo. Houve lá todo mundo, e num ambiente de redação calado, e o Renato Gaúcho, e gargalhadas de um lado, eu sempre desconfiei, aquela brincadeira toda, nossa, meu artilheiro, né? É gaúcho, enfim, aí porque você tem lá 150 pessoas no mesmo espaço fazendo a mesma coisa, né? Quer dizer, isso é a graça é o barato de uma grande redação no horário de fechamento. Então começamos lá, fomos procurar a foto do Renato Gaúcho com o Lafon no arquivo, né? O ideal era ilustrar a matéria com os dois juntos, ou numa festa, enfim. Não achamos a foto, mas também não era problema e tal. E a menina, a repórter voltou, estava a caminho, e a gente lá, estava com a matéria pronta, e mandamos a matéria, e enviamos a matéria para o Parque Gráfico para iniciar o processo gráfico, processo industrial de rodar o jornal. Nisso chega a menina, já à tarde, aí o Otávio Guedes, que era editor executivo, eu também era editor executivo, o Otávio falou, deixa eu pegar um trecho do livro, deixa eu ver o trecho que ele fala e tal. Aí a menina fala, não, ele não fala, né, ele não cita nominalmente o Renato Gaúcho. Aí a gente perguntou, mas como não cita? Não, eu perguntei para ele, eu falei, e ele piscou o olho confirmando. Pelo amor de Deus, né? Para ganhar tempo, a gente pegou a informação do Renato Gaúcho e mandamos repercutir. Então repercutiu com o Zagallo, com o ex-técnico, outros técnicos dele, com o Parreira, com o Romário, com vários jogadores. Enfim, o Romário até falou, caramba, eu conheço bem o Renato, ele não é disso não. Mas, enfim, que coisa, né? Se o Lafon está dizendo, ligando para o Renato Gaúcho, que falou que ia processar, que e o Renato sempre teve nunca processou ninguém, assim, é um jogador polêmico, mas sempre teve uma relação muito boa com a imprensa, quer dizer, de atritos eventualmente, mas nunca foi o ser desleal e tal, mas ficou muito indignado, falou que mal conhecia o Lafon. Enfim, quando chega e junta tudo isso, a gente diz assim, olha, a gente vai tomar um processo fenomenal. Parem as máquinas, que é um jargão nosso, e a gente ficou muito inseguro com isso, mandou tirar a matéria. Eu fui pessoalmente para o Parque Gráfico. Se saísse um jornal, era prova por um processo monumental. E a gente é muito responsável nisso. Você está expondo a vida do sujeito. Tá? Cheguei lá, consegui, tinham 20 mil jornais rodados, manda jogar o mínimo, quer dizer, é um prejuízo grande, mas enfim. É o mínimo que a gente podia fazer, joga tudo no lixo, não sai, não coloca no caminhão, porque o caminhão já fica esperando o jornal sair, o Parque Gráfico na Rio Petrópolis. Começa a desfazer tudo isso. Aí como é que a gente faz agora? Vamos ligar para ele pedir desculpas, vamos ligar para todas as pessoas que a gente ligou e dizer, olha, não tem desculpas, foi uma informação assodada, errada, a gente não entendeu direito, e o Renato Gaúcho não tem nada com isso e tal. Ligamos pro Renato Gaúcho e falou, pô, tá bom, legal, tudo bem, não vou processar ninguém, fica tranquilo e tal. Pô, aí sim, né? Aí ligamos para todo mundo, Zagallo, Parreira, e ligamos pro Romário. Eu falei, pô, Romário, não é ele não, inclusive não é citado no livro. O Romário falou, pô, tá vendo? Eu sabia, eu achava que realmente não tinha, mas agora já era, já espalhei pro monte de boca de sabão. Ficou cedo, se não era, ficou cedo. E todo mundo já sabe. Então essa é uma das histórias. A outra história é uma história também típica de redação e por sorte, como essa também foi evitada, né? Quer dizer,
foi um mal menor. E foi o seguinte, morreu tragicamente um bebê, caiu do colo da mãe, era um colega nosso. Falo de redação do JB, início dos anos 90, talvez final dos anos 80 e início dos anos 90. E houve um tititi, uma boataria que a mãe, numa situação de depressão pós-parto, poderia ter, e claro que não foi isso. E numa reunião de pauta de manhã cedo, você tinha duas grandes reuniões de manhã e de noite, combinou-se que os colegas, que a redação inteira do JB colocaria uma mensagem no próprio jornal, e em solidariedade, sem tocar no assunto da criança, os colegas do Jornal Brasil se solidarizam à dor da família de fulano, e ponto final, né? Foi o Flávio Pinheiro que sugeriu, hoje diretor do Instituto Moreira Salles, grande jornalista, amigo nosso. O Flávio Pinheiro disse o seguinte, disse, olha, vamos fazer o seguinte, como é a complexidade disso, todo mundo manda para o sujeito que faz anúncio fúnebre, ele vai juntar lá, botar em ordem alfabética, e tudo bem, tal. E isso aí você tem esse tipo de problema. Quando você, na vida de uma vez, quando você tem um negócio, você tem 15 donos, você não tem nenhum dono, né? Quer dizer, quem eram os donos? Eram os chefes de reportagem que ficaram de mandar, de enviar o material para esse setor. Então, quer dizer, aquilo era meio a bola de quem é o dono disso? Ninguém. Eu, tinha um hábito de fechar, nessa época eu era editor da Geral, né, na Grande Rio, eu gostei, como a gráfica do JB era no prédio, eu passava no quinto andar, eu não passava na gráfica, eu passava na composição, por olhar as páginas, tudo. Se tiver alguma outra coisa, você consegue salvar, se fechou o jornal, eu estou descendo, desci ali no quinto andar e tal, aí a pessoa responsável pelas provas me chama, pela composição, me chama e fala o seguinte, olha, esse anúncio aqui está estranho, é isso mesmo? Aquilo não tinha rodado, não tinha entrado na máquina ainda, né? Era um anúncio quase de página inteira. Aí eu fui olhar, tinha lá o texto certinho, como foi mandado, direitinho. Aí estava assim, fulano de tal, entrava numa parte assim, já era, morreu. Cicrano, está de férias. Fulana, entra às 8. Cheio de parênteses, quer dizer, o jornal inteiro mandou certo. Mas a reportagem geral, da qual eu era editor, mandou um documento que era um documento interno nosso. Aí tinha lá, fulano de tal, trabalha no Globo, não trabalha mais na casa, fulano de tal, se aposentou, fulano de tal, casou, mudou, mora hoje em tal lugar. E umas brincadeiras, no Arlindo, não sei o que, se já era, se casou, não trabalha mais, entra às 6, cobre as férias de coisa, licença maternidade. Todas as informações que eram importantes para o chefe de reportagem estavam ali, mas só para o chefe de reportagem, não para a família, nem para uma homenagem de coisa. Por sorte foi salvo, eu pedi que colocasse um calhau, quer dizer, um anúncio de assine o JB de página inteira, até que a gente conseguisse, e rodou com o anúncio de página inteira, e no dia seguinte a gente refez aquilo, porque não daria tempo de refazer de maneira digna, né? Então, enfim, são coisas, quer dizer, enfim, você tem lá esse tipo de coisa, ia ser trágico, né? Mas enfim, e a terceira história, todas as histórias que eu estou contando assim de fechamento, eu protagonizei, ou fui vítima, ou participei diretamente. Essa terceira eu não estava, não assisti, mas eu recorro a várias testemunhas, que essa história é fato. Titular é uma arte, quer dizer, depois tem muito treino, né? Quer dizer, no passado você tinha no Dia, você tinha nos jornais populares os grandes capistas, mancheteiros, enfim, você teve uma geração, é uma tradição. Até hoje, você interpretar o mundo numa manchete, um fato, é um exercício muito legal. E tem pessoas que têm muita vocação para isso. A gente trabalhou no início do Extra, trabalhou com a gente, o Henrique Diniz, um grande redator, uma pessoa interessantíssima. Ele teve uma formação erudita, ele discutia Balzac, ele lia francês, lia inglês, lia alemão, ele falava sobre Goethe, mas ele adorava um mundo mais comezinho, um botequim, o centro de Umbanda. Ele adorava essa mistura toda e o mundo popular, né? Os crimes, as paixões, enfim, Nelson Rodrigues, né? Ele tinha algo de Nelson Rodrigues. Você conhecia Shakespeare e adorava a vida real, a vida como ela é. Só para ficar claro, tradicionalmente o redator da primeira página, ele recebia a medida de um título e tinha que explicar a matéria. Tinha um título muito comum, que era o 3 de 13, são 3 linhas de 13 toques cada. E tinha um outro, que era o 2 de 12. O 2 de 12, ele mais ou menos, assim, você tem que dizer assim, flu 3, né? FLU, espaço conta. VENCE, VENCE, espaço, o, FLA,
sem Fred. É basicamente isso, né? Quer dizer, você tem que dizer pouca coisa ali, condensar as coisas, explicar naquele espaço. Pode passar um pouquinho, pode roubar para mais e para menos ali, mas não pode ficar desequilibrado. É difícil isso. E você tem uma. Bom, o Diniz recebeu lá, ele fazia títulos muito rápidos, era muito bom, era muito criativo, enfim, excelente profissional, que Deus o tenha. E faleceu cedo. E o Diniz, uma vez o diagramador que responde ali pela forma da página, mandou para ele um erro, claro, mandou uma medida com 2 de 2, quer dizer, são 2 toques, dois toques em 2 linhas, é impossível dizer qualquer coisa, não existe, sim, não, nem sim cabe, né? Quer dizer, são duas linhas, 2 toques, sim já tem 3, não caberia, né? E evidentemente o Diniz, naquela correria, naquela bagunça toda, aquela premissa de tempo, ele entendeu que aquilo era um erro, era 2 de 12. Mas ele aceitou o desafio e mandou de volta para o diagramador. Ele escreveu assim, no cu, direitinho, N-O-C-U, 2 linhas de 2 toques cada. Enfim, são histórias que a gente poderia contar, mais histórias, mas assim, que demonstram, quer dizer, na minha modesta opinião, dá um pouco do clima do que é o fechamento, uma redação de jornal em plena ebulição, né? Quer dizer, ela ia ali 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando chegava entre 8 e 10 era o rush, era aquela. E a gente trabalhava com muita alegria, sob pressão, com o horário, e as coisas saíam, a gente fez muita coisa interessante assim, acho que tudo foi feito assim, e a gente virou, a gente foi treinado, né? Quer dizer, nesse momento, para ser. A gente deixa de ser animal. Eu brinquei aqui, poxa, se o avião cair 2 horas, você deixa de ser, o Samuel Weiner falava isso, você vira jornalista no momento que você deixa de ser um animal racional e vira um animal jornalístico. Não é que se isso é bom ou se é ruim, é que se dá notícia não dá, né? Essa é um pouco a gênese da nossa história. Eu fico muito feliz, muito gratificado pessoalmente aqui de poder participar, contribuir de alguma forma com esse trabalho que o Aziz está fazendo, que é tão relevante e tão legal.